Hashem, louvado seja o Eterno Todo-Poderoso, Rei do Universo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Alto Existente que se revela, o que dá vida aos mortos, o que abre porta onde nem mesmo existe porta, o que traz à existência o que não existe. Baruch Hashem. Porque Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos mostra os seus caminhos com os seus sinais de salvação. Louvado seja Ele. E seja louvado em nossa vida, com o nosso viver, com o nosso querer, com o nosso amor, com a nossa dedicação. Louvado seja o Rei do Universo, que lá no Sinai, Ele disse, Zahor et Yom HaShabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É por causa disso, com toda essa alegria no nosso coração, que mais uma vez, para a gente completar esse Shabat, estamos aqui juntos, mais uma vez. Vamos dar continuidade da onde a gente parou, mas primeiro, para aqueles que estão chegando, que nunca assistiram, né, que nunca viram os nossos vídeos, eu me chamo Kessia, e você está aqui no canal Teshuvah Total, seja muito bem-vindo. Muito obrigada àqueles que nos assistem, né? Eu quero agradecer de todo o coração pelo carinho. E vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou, né, gente? Para que nós possamos fechar esse Shabat com muita alegria. E principalmente com muito aprendizado. Para que nós possamos começar uma semana cheios de aprendizagens, né? Vindos da palavra do Eterno, para que assim nós possamos ter durante toda a semana sabedoria para agir com sabedoria do bem, né? Todos os desafios e assim passar todos os desafios que puderem vir durante essa semana. Vamos lá começar? Nós vamos continuar, né, o livro de Shemot e a sua primeira porção, a sua primeira paraxá, que se chama também Shemot, o nome do livro, né? E para a gente fechar, eu escolhi como tema do dessa nossa leitura, sinais de libertação. Antes da gente começar, abra os seus ouvidos, né? Prepare o seu coração, que todas as palavras que forem proferidas e que tiverem vindo do Eterno possam permanecer no seu coração. Isso é o desejo da minha alma e a minha petição ao Eterno, né? E que você possa viver por essas palavras, que é a palavra que traz libertação, a palavra do Eterno, né? Então, sinais de libertação. Nós paramos nessa manhã com o chamado de Moshe. Na verdade, o Eterno instruindo Moshe a ir ao Egito, né? Para que assim Moshe pudesse cumprir aquilo que o seu coração tinha desejado há 40 anos atrás, que era libertar o povo de Israel. Mas Moshe, com toda a sua pompa egípcia, né, que vivia no palácio egípcio, ele não conseguiu realizar esse feito. Ao contrário, o povo rejeitou. Então, Moshe, ele fala para o Eterno que o povo talvez o rejeitaria. Ele queria mostrar ao povo quem era que estava enviando ele, né? Ele queria saber o nome do Eterno. Então, o nome é acima de todos os nomes, né? Conhecendo Moshe e conhecendo tudo que Moshe conhecia, sabia, todos os costumes que Moshe viveu, né? E com atos de liberdade, de libertação, o Eterno começa a mostrar a esse homem que antes, os seus primeiros 40 anos, vivia em palácio, mas hoje, nos seus últimos 40 anos, agora ele tem 80, né? Ele passou a ser pastor de ovelha, né? Então, como pastor de ovelha, o Eterno aparece a Moshe no Monte Sinai. Moshe se achega por curiosidade para ver o que estava acontecendo com aquele arbusto que queimava, mas não se consumia. E então, nesse momento da curiosidade de Moshe, o Eterno chama e se revela a ele.
se revela pelo seu nome, mostrando a Moshe que, mesmo que Moshe soubesse o seu nome, o Moshe e nem o povo de Israel e nenhum outro povo teria controle sobre o Eterno. Por quê? Porque o Eterno é o autoexistente que se revela. O Eterno é quem dá vida aos mortos. O Eterno é quem abre porta onde não existe. O Eterno é aquele que tem controle de tudo sobre as suas mãos. E ninguém tem controle sobre ele. Por quê? Porque ele é o nome. Ele não tem o nome. O Eterno não tem o nome, como eu e você. O Eterno é o nome. Então, é nesse conceito que a gente vai entrar no capítulo que nós começaremos agora, que é o capítulo 4. No capítulo 3, nós terminamos o Eterno falando para Moshe que enviaria ele, que o povo de Israel seria liberto e que o povo de Israel não sairia de mãos vazias do Egito. Então, é aí que nós entramos onde vamos agora, que é o capítulo 1. Abra a sua escritura, a sua Torá, né? Shemot, capítulo 1, do verso 1 em diante. O capítulo 5, gente, como eu quero fazer como eu quero que esse vídeo seja um pouco menor que os outros, né? Para que você tenha tempo de fazer o seu pôr de sol, né? Ter tempo com a sua família, organizar o seu jantar, né? Mais tarde, depois do pôr do sol. Então, eu vou fazer apenas alguns versos do capítulo 5, mas não vamos perder nada, tá bom? Vamos lá, vamos começar nesse momento. Shemot 4:1. Vaya'am Moshe, vayomer vehem lo yaminu. Li velo ishmeu bekoli ki iomeru lo nirá elecha Adonai. Moshe respondeu quando o Eterno disse, né, que era para ele ir, libertar o povo e que o povo não sairia de mão vazia. Ao contrário, os seus vizinhos olhariam para eles e dariam coisas para eles, né? Dariam dádivas para ele. Assim o povo de Israel saquearia, né? Levaria espólios do Egito. E aí vem a resposta de Moshe ao Eterno. Tenho certeza, porém, que eles não crerão em mim e não ouvirão o que digo, pois afirmarão: Adonai não apareceu para você. Adonai lo nirá elecha. Adonai não apareceu para você. Né? Moshe tinha, pelo fato de há 40 anos atrás o povo rejeitar ele, né? Então, e por tudo que aconteceu com ele, Moshe realmente não quer voltar para o Egito, mesmo sabendo que o faraó que desejava a sua morte havia morrido. Ele não queria. Pela rejeição do seu povo a ele não queria voltar ao Egito para salvar. Mas o Eterno, que conhece os corações, né, sabia o desejo de Moshe de libertar e da libertação do seu povo. E agora o Eterno ele vai responder a Moshe. Vaiomer Adonai, vaiomer elave Adonai, mas vaiaderra, vaiomer mat. Adonai respondeu a Moshe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. O que será que o Eterno quer com essa pergunta? Ele não faz perguntas à toa, né? O Eterno, se ele faz uma pergunta, é porque ele quer te responder, né? Ele quer que você saiba a resposta. Adonai disse, Adonai ordenou, lance ao solo, e ele a lançou ao solo.
e ela se transformou em uma Nahash, em uma serpente. E Moshe afastou-se dela. E aí vem o verso 4. Vaiomer Adonai el Moshe Shelah Yadecha Verrois Bisnavo Vaishlah Yado Vayahazek Bo Vaihi Lemate Berrapo. Ou seja, em seguida, Adonai disse a Moshe: estenda a sua mão e pegue-a pela cauda. Ele a pegou com a mão e segurou-a, e ela se transformou em uma vara em sua mão. Moshe está ali nesse momento em uma, digamos assim, uma discussão com o Eterno, né? Ele diz ao Eterno que o Eterno enviando, eles não acreditariam nele. Eles não acreditariam que o Eterno o enviou. E aí o Eterno começa a dar sinais para Moshe, para que Moshe acredite no Eterno. Para que Moshe veja que o Eterno estará com ele, porque foi isso que o Eterno disse a Moshe: vá. Moshe disse: não, Senhor, vá, eu estarei contigo, eu vou com você. Né? E então Moshe, ele começa a falar com o Eterno e o Eterno começa a convencer Moshe. Todos esses atos que o Eterno, todos esses sinais que o Eterno faz diante de Moshe, né, são costumes humanos, né, são crenças humanas que o Eterno está usando para mostrar a Moshe, em primeiro lugar, né, que o Eterno é errado, que o Eterno é o Todo-Poderoso, que ele tem o poder na sua mão. Esses costumes usados por sinais a Moshe, que o Eterno usa, não são à toa. Nós vamos ver um pouquinho mais deles mais na frente, tá bom? Vamos continuar. Isso, olha só, ele pede para que ele lance o cajado no solo, ele faz isso, né? E aí, esse cajado, ele se transforma em uma nahash, em uma serpente. Não é à toa, gente, né? E aí, ele fica com medo e se afasta dela, logicamente, né? Então, aqui, Moshe, ele tá tendo uma... Como é que eu vou te falar? Confirmação do Eterno de algo. Em seguida, o Eterno diz para ele estender a mão e pegar ela pela cauda. Mas peraí, a cobra, a serpente, ela não é pega pela cauda. A serpente, para ser dominada, ela tem que ser pega no pescoço, na cabeça, né? Na cabeça, você pega ela aqui para que você domine a boca dela, né? Você tem que pegar ela aqui para você fazer com que a boca dela esteja aberta e você assim domina a serpente. Mas o Eterno, diferente de tudo que Moshe já viu, ele pede para que ele a segure pela cauda. E quando ele ouve o Eterno e cumpre, né, o que ele pede, essa serpente, ao invés de ser dominada, ela se transforma em uma vara novamente, né? E aí o Eterno fala para Moshe: isso é para que eles creiam que Adonai é o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacob apareceu para você. Eu vou mostrar a vocês agora alguns costumes do povo egípcio. Povo esse que Moshe nasceu e cresceu no meio deles. E por tudo que nós conhecemos sobre esses costumes e pelos sinais que o Eterno cumpriu, primeiramente com Moshe, depois com Faraó e com todo o povo hebreu e todos aqueles que estavam ali vendo tudo aquilo, né? Presenciando tudo aquilo. Então o Eterno, ele está falando com Moshe de maneira que Moshe venha entender quem é o Eterno,
como a gente também viu ontem. Olha só, lá no Egito, apesar deles abominarem a profissão de pastor, o cajado do pastor tinha um sinal, tinha uma representação com os reis, né, e os seus deuses. Ou seja, apesar do cajado ser um acessório de um trabalho que os egípcios abominavam, o cajado, para eles, né, era um símbolo de supremacia. Tanto que quem usava o cajado, né, fora o pastor, claro, que estava lá pastoreando suas ovelhas, era o faraó, né? Mas não apenas o faraó, mas os deuses também, né? Faziam uso desse símbolo para indicar o seu poderio e o seu controle sobre aquele determinado povo, né? Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, isso aqui é Tutancâmon, né? Segurando o seu cajado, símbolo de supremacia, de poder, né? De controle, digamos assim. Então, o Eterno está mostrando algo a Moshe. E olha só, todos os reis, você vê aqui, esse daqui que vocês estão vendo aqui é Sete, pai de Ramsés II, com o seu cajado de pastor aqui. Você tá vendo? O cajado aqui, ó. E até nas suas, como é que fala isso aqui, meu Deus? Mortuária, esqueci agora o nome. Até no sarcófago, esqueci agora como que se dá o nome, mas tem um outro nomezinho que eu queria dar e esqueci agora. Você vê aqui, esse daqui é o sarcófago de Tutancâmon, né? Tá aqui, ó, deixa eu colocar a canetinha aqui para eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, ele tá com o cajado, né? Cajado, ele sempre tinha esse formato aqui de cabo de guarda-chuva para que se a ovelha se perdesse ou se prendesse em algum lugar, ele pudesse puxá-la, né? E aqui a vara, né? A vara que ele também poderia bater nela caso ele precisasse, né? Então, no costume egípcio, o cajado, ele tem esse símbolo de poderio, digamos assim, né? De poderio. Mas não era só faraó que usava, não. Também os sacerdotes. E se vocês verem, isso aqui são sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles usavam o cajado, mas perceba, o cajado era em forma de serpente, de nahash, de cobra, né? Porque havia muitos deuses com essa característica. Inclusive o próprio Egito, o símbolo do Egito alto e baixo eram duas cobras, como a gente vai ver, né? Vamos lá, ver mais. Que tal? Mas não era apenas os faraós, os reis, que eram considerados, inclusive, deuses, né? Não era apenas os sacerdotes, mas também a crença do Egito. Eram os deuses com os seus cajados. E se você vê aqui, ó, essa divindade aqui do Egito, né? Com o seu cajado em forma de serpente, né? E são duas, tá vendo aqui, ó, representando o Baixo e o Alto Egito. Isso significa que essa divindade aqui tem o poderio sobre o Egito, né? E aqui tá Faraó com o seu cajado e a sua vara. Então, eles tinham essa crença, né? Geralmente quem usava o cajado, né? Era o rei, sacerdote ou um deus. E como você vê aqui, isso daqui é a imagem de duas serpentes representando o Baixo e o Alto Egito. Ou seja, a serpente, para o egípcio, era símbolo do Egito. Quando o Eterno diz, lança a tua vara no chão, e ele lança,
e ela se transforma em uma serpente, e o Eterno fala, Moshe vai lá e pega ela pela cauda. E aí, quando ele pega pela cauda, aquela serpente, ela se transforma na vara novamente. Moshe entendeu perfeitamente o recado do Eterno. A vara que se transformou em serpente, né? A serpente é o símbolo do Egito. O Eterno está dando completo controle às mãos de Moshe do Egito. Sabe por quê? Quando ele pega a serpente, a Nahash, que é o símbolo do Egito, tanto do alto quanto do baixo, ela se transforma em cajado novamente. Ou seja, Moshe, eu tô te dando nas tuas mãos o controle sobre o Egito. Você, tanto que ele vai falar, né? Você vai ser como Deus. Ele vai falar tanto para Aharon hoje, quanto na semana que vem, se eu não me engano, é no capítulo 7, que ele vai dizer que eles serão como deuses para Faraó, né? Então, quando o Eterno faz isso, ele não faz à toa. O cajado não se transforma em uma serpente à toa, só para mostrar para Moshe que o Eterno é poderoso. Não, o Eterno é cheio de sabedoria e todos os seus atos são atos de sabedoria, para que o ser humano possa compreender, entender e confiar. O Eterno precisava fazer com que Moshe cresce nele, acreditasse nele, que todas as suas palavras eram verdadeiras. Moshe, só lembrando, é o primeiro contato que ele tem com o Eterno. Moshe não conhecia o Eterno. Quando você vem para o Eterno, você não conhece o Eterno de um todo. Você deseja o Eterno. Você se aproxima com o desejo de que o seu interior receba aquilo que você precisa. Moshe se aproximou do Eterno por curiosidade. Por que esse negócio não se acaba? Tá pegando fogo aí, mas não se acaba, né? Então, o Eterno começa a se revelar a Moshe, e Moshe começa a entender. Primeiro, ele mostra a Moshe que ele não vai ter controle sobre o seu nome, porque ele foi, ele é e ele sempre será. Ninguém tem domínio sobre ele, né? E agora, cada ferida, digamos assim, que Moshe tem na sua vida, o Eterno vai limpando, vai sarando e vai curando para torná-lo o pastor de Israel. Para torná-lo o libertador de Israel. Mas o Eterno não para por aí, não. Vamos continuar aqui. É maravilhoso. A palavra do Eterno ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E ela arde dentro de nós, né? Como esse fogo que está ali, aceso, naquela chama, mas não nos consome. Ao contrário, ela só nos dá mais vontade. Além disso, Adonai disse, coloque agora a sua mão. O Eterno sabia que foi maravilhoso o que ele fez, né, para Moshe. Foi? Mas ele sabe que ainda tem uma pitadinha lá dentro, né? Aí o que ele vai fazer? Coloque agora a sua mão dentro do seu casaco. Ele colocou a mão no casaco e quando ele atirou, ela estava leprosa, tão branca quanto a neve. Nós sabemos que eu não posso dizer nem doença, essa praga, digamos assim, essa doença, para o ser humano e nos olhos do ser humano, ela não tem cura. Hoje, né, o que nós conhecemos como lepra é muito diferente, nós sabemos disso do que era lepra nos tempos bíblicos, né? Mas o que nós sabemos dela é que ela vem para o ser humano de forma incurável e ela torna, pela Torá, o ser humano completamente impuro, né?
e ela não tem cura. Aos olhos do ser humano, a Siraat, a lepra, ela não tem cura. Moshe, ele obedece o Eterno, coloca a sua mão dentro da sua roupa, e quando ele tira essa mão, ela tá branca como a neve, completamente cheia de Siraat. Você imagina o susto de Moshe. E aí, o que o Eterno vai fazer? Elohim disse, coloque a mão outra vez no casaco. Ele colocou a mão de volta no casaco, e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do seu corpo. Eu fiquei meditando nesses 2 versos, gente, e perguntando ao Eterno, por que esse sinal? Por que esse sinal é para Moshe? Nós sabemos que o povo do Eterno, o povo hebreu, está no Egito há muito tempo, né? Como nós estamos vendo desde sexta-feira à noite, né? Desde o Shabat, do pôr do sol, eles estavam de egípcios, né? Já não sabiam mais quem ele era. Você fica meio confuso. Os teus filhos, quando nascem num lugar e você é de outro lugar, ele fica meio confuso. Ele não sabe se ele é isso ou se ele é aquilo, né? Então, eles estavam confusos. E depois dessa veste de egípcio, eles vestiram vestes de escravos. Ou seja, aquele povo estava completamente doente. Ele precisava de cura. Mas essa cura que o povo de Israel necessitava não era uma cura que alguém poderia trazer a eles. Somente o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, Errad, aquele que é único, somente ele poderia fazer isso. Assim como essa doença que não tem cura, né, aos olhos do ser humano naquela época, o povo de Israel estava no Egito e estava doente, precisando também de cura, né? Eles precisavam dessa cura que homem nenhum poderia dar a eles. Por quê? Porque essa cura só poderia vir daquele que fez todas as coisas. O ser humano não teria poder para lutar contra aquilo. Tanto que a gente vai ver o povo sob opressão a ponto de obedecer a um rei e jogar os seus próprios filhos no Nilo, no rio, né? A ponto de chegar a isso, a jogar o seu próprio filho no rio. Imaginem só, o faraó chegando para vocês, né? E falando que vocês têm que jogar os seus filhos no rio. Isso é uma das opressões mais tremendas que um ser humano pode ter na sua vida. Eles estavam completamente doentes e dominados por essa doença. E o Eterno precisava curá-los. E somente algo ou alguém com o poderio daquele que cria todas as coisas, do autoexistente que se revela, daquele que tem o nome em nós e nós no seu nome, que poderia trazer essa cura. E é isso que eu consegui perceber que o Eterno mostra a Moshe. Que o Eterno estaria levando cura ao povo de Israel. Que o Eterno traz cura para todos aqueles que necessitam de cura. Mas não apenas necessitam, porque todos nós necessitamos. Só que a cura, ela só chega até nós quando nós desejamos, quando nós procuramos, quando nós a queremos. O povo de Israel já estava há 80 anos, né, sendo oprimidos e escravizados pelo povo egípcio. Mas somente agora eles querem essa libertação. Somente agora eles elevam a sua voz em clamor para aquele que pode. E ele ouve, e ele vem, e ele salva, liberta e cura. Ele vai curar o povo hebreu. Ele vai torná-los hebreus novamente.
Ele vai torná-los libertos novamente. Tanto que depois, né, o povo vai dizer: nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nunca fomos escravos. Né? O Eterno curou completamente. Nunca mais eles se sentiriam escravos. A cura veio para o povo do Eterno. Vamos lá, continuar. Sinais maravilhosos de libertação. Se eles não crerem em você ou não derem atenção à evidência do primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. Né? O Eterno sabia que existem curas que somente ele pode trazer ao ser humano. Né? Ele está dando a Moshe o controle e o poder sobre o Egito. Ele está mostrando a Moshe que a cura do povo de Israel está na mão dele, do Eterno. Né? E através das mãos de Moshe, ele curará esse povo. Não apenas esse povo, porque através das mãos de Moshe veio o nosso maior tesouro, né? O tesouro que o nosso ser deseja, que é obedecer aquilo que o Eterno ensina. Isso veio por Moshe. Vamos lá. Aí o Eterno ele vai continuar falando com Moshe. No entanto, se eles não se persuadirem, nem mesmo por esses dois sinais, e ainda não ouvirem o que você diz, pegue um pouco de água do rio e derrame sobre o solo. A água que você pegar do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Ou seja, o Eterno está dando 3 sinais para que Moshe dê ao povo de Israel. Aí vem o verso 10 do capítulo 4. Moshe disse a Adonai: ó Adonai, eu sou péssimo orador. Sempre fui assim e não estou melhor agora. Mesmo depois de teres falado com teu servo, agora Moshe, ele se chama servo do Eterno. Minhas palavras saem vagarosamente, minha língua move-se com lentidão. Moshe ainda tinha medo. Moshe ainda tinha medo, né? E às vezes, gente, nós agimos assim também, diante das intempéries que a vida, né, que esse mundo coloca diante de nós. Nós agimos assim também diante dos obstáculos que nós devemos passar. Nós agimos assim também quando o Eterno quer nos curar de algo. Né? Às vezes o Eterno vê que o nosso interior existe uma ferida que precisa ser sarada, mas nós colocamos diante do Eterno muitas desculpas, como Moshe agora, né? Que coloca diante do Eterno que ele é um péssimo orador, né? E sabe o que foi engraçado? O ano passado, quando o professor Marcos Felipe me convidou para que eu estivesse aqui, né, sendo uma das vozes femininas do canal, eu não queria, eu não ia. Eu não me acho capaz. Eu tenho certeza que tem gente muito mais capaz do que eu, mulheres muito mais sábias e com muito mais carga do que eu. Então, eu hesitei um pouco, apesar de ter dito para ele que adoraria, porque realmente eu adoraria, mas eu não me achava capaz disso. E eu falei isso pro Eterno, né? Mas o Eterno me fez lembrar de tudo isso aqui que ele falou a Moshe. Eu disse ao Eterno Senhor, eu não sei falar mais, em primeiro lugar, eu não tenho o hebraico, né, de pronúncia que as outras pessoas têm, que os professores têm, então, o que eu vou fazer lá? Apesar de muitas vezes ter sonhado com eu olhando para o céu e vendo as letras hebraicas e dizendo para o Eterno que eu não entendia nada daquilo, mas eu queria entender, né, então,
eu não queria realmente, mas vendo o que o Eterno falou para Moshe, vendo que o Eterno até se ira com Moshe, né, por causa disso, porque Moshe não quer, e vendo a resposta que ele deu a Moshe, eu não pude negar, eu não pude dizer não, né? E eu sei que o Eterno ele vai capacitando a gente, mas eu me coloquei no lugar de Moshe, então eu sei muito bem o que Moshe deve estar sentindo. Moshe ele disse que ele é um péssimo orador. Será que era porque ele já estava em Midian há 40 anos, né? E com certeza os midianitas não falavam egípcio, né? Talvez falavam aramaico, eu não sei. Não tive curiosidade ainda de ver qual a língua que eles falavam. Poderia até ter visto, mas não tive curiosidade antes. Então, talvez ele diga que ele é um péssimo orador porque, assim como eu, que estou só há 12 anos fora do Brasil, eu não deixei de falar o português. Por ser minha língua materna, claro, mas o meu vocabulário é muito pobre, porque eu esqueço muito das palavras. Muito, muito mesmo. Às vezes é até difícil falar comigo. Então eu também entendo Moshe nesse lado, se é por causa disso. Mas ele diz também que é porque ele fala vagarosamente. Mas talvez esse vagarosamente seja por causa disso, porque quando você não lembra de uma língua, digamos assim, né? Você passa muito tempo para conseguir lembrar. E é até às vezes chato falar com pessoas assim, que não lembra da língua normal, né? Mas olha só o que Adonai respondeu a Moshe. Adonai lhe respondeu: quem dá a boca a uma pessoa? Foi por causa disso que eu aceitei. Quem dá a boca a uma pessoa? Quem faz o indivíduo mudo ou surdo? Com boa visão ou cego? Não sou eu? Por que, Moshe, tu tá me dizendo isso? Por que tu tá dizendo que tu tem a língua vagarosa? Se quem é que dá pra pessoa a boca? Quem é que dá pra pessoa o ouvido? Quem é que dá pra pessoa os olhos? Não é eu? Se é eu que dou, por que eu não posso fazer eles bom, né? Por que, Moshe? Por quê? Mas Moshe estava com muito medo, gente. Portanto, vá, e eu estarei com a sua boca. Ensinarei a você o que dizer. Ou seja, não é a tua boca, Moshe, que vai falar, não, é a minha boca. Mas o que vai? Ele, porém, respondeu: por favor, Adonai, mande outra pessoa, qualquer outra que tu desejares. Ou seja, Eterno, qualquer pessoa é melhor do que eu. Às vezes a gente se sente assim. Qualquer pessoa é melhor do que eu. Qualquer pessoa que tu quiser vai ser melhor do que eu para fazer o intento do teu coração. Mas o Eterno escolheu foi você, Moshe, não foi em nome de Deus. Né? O Eterno escolheu você para fazer o que você está fazendo, então dê o seu melhor. Sabe por quê? Porque se você não fizer, o Eterno vai se irar, né? Vai ficar triste contigo. Então, o Eterno manda qualquer um que tu desejar, porque qualquer um é melhor do que eu. Mas não é assim que o Eterno estava vendo Moshe. O Eterno conhecia o interior de Moshe. O Eterno sabia que dentro de Moshe havia o homem mais manso da face da terra. O Eterno sabia que dentro de Moshe havia o homem que chegou diante dele e disse: se o Senhor não perdoar eles, risca o meu nome do livro que tu escreveu. O Eterno sabia que dentro de Moshe tinha aquele homem que ficou 40 dias e 40 noites clamando por aquele povo. O Eterno sabia que Moshe era o pastor daquele povo. O pastor que faria tudo por aquele povo. O Eterno conhecia Moshe mais do que Moshe se conhecia. O Eterno acreditava em Moshe mais do que o próprio Moshe acreditava nele mesmo.
E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós desacreditamos em nós mesmos, mas o Eterno, que conhece o nosso interior, ele acredita em nós. Ele sabe que se nós quisermos e acreditarmos nele, com ele, somos capazes de fazer aquilo que ele coloca na nossa mão. O Eterno não faz nada à toa. Ele sabia que o pastor de Israel estava diante dele. E agora nós vamos conhecer os pastores de Israel. Por quê? Porque por causa desse pequeno... Como é que eu vou falar? Esse pequeno medo? Não é essa palavra. Tá vendo como é que é? Foge da mente o negócio e não vem, não. Tem outra palavra. Não é medo que ele tem. Ele desacredita nele mesmo, né? De Moshe no seu interior. Então, o Eterno, ele vai escolher também, ele vai dar também a Israel 2 pastores, né? Vamos continuar para a gente ver isso aí. Por causa disso, a ira de Adonai se acendeu contra Moshe. É por isso que eu fiquei caladinha e disse sim. Porque a gente sabe que o Eterno, ele se ira, mas o engraçado é que, olha só a ira de Moshe, a ira do Eterno, né? O que ele vai contar? O que ele vai fazer? Ele disse, você não tem um irmão, Aharon, o Levi? Sei que ele é bom orador, de fato. Agora ele está aqui, vindo ao seu encontro, e ele ficará feliz por vê-lo. Gente, o Eterno já sabia que Moshe não ia aceitar assim, né? O Eterno conhecia todas as feridas do coração de Moshe, tudo que precisava ser curado, né? O Eterno sabia que ele não aceitaria assim. E aí o que ele faz? A ira dele se acende, mas a ira do Eterno se acende contra Moshe, dando solução para o problema dele. Ele fala para Moshe que ele tem um irmão e que o irmão dele é um bom orador. É ou não é? Moshe sabe que é. Então, o Eterno fala que ele está ali, né? Que ele está lá agora. E que ele veio ao encontro dele, que ele está vindo ao encontro. E ele ficará feliz por vê-lo. Então, a gente vai ver depois, né, que o Eterno vai falar com Aharon. E eu acredito que o Eterno falou com Aharon antes de falar com Moshe. E Aharon já estava a caminho. Porque o Eterno fala isso aqui. Né? E eu creio naquilo que o Eterno fala com todo o meu ser, com toda a minha alma. Por mais que digam o contrário, mas eu creio no que ele fala. Se ele disse que ele estava vindo, então é sinal de que ele realmente estava vindo. E estava chegando ali e ele ficaria feliz em vê-lo. Ou seja, o Eterno estava dando solução ao problema que para Moshe era uma coisa assim que não tinha solução. Você falará com ele e porá as minhas palavras em sua boca. Ou seja, se ele era orador suficiente para falar a Aharon, por que ele não era orador suficiente para falar com o povo? Ou seja, eu vejo que Moshe, ele tem um certo medo de falar ao público, né? Talvez tudo que ele passou dentro do palácio trouxe essa ferida a ele, né? Não estou dizendo que eu estou colocando opções, assim como eu coloquei, né, ontem à noite com as parteiras, para que você possa pensar mais, fazer com que o seu cérebro trabalhe mais, colocar opções para a gente pensar, né? É bom fazer isso. São coisas boas para fazer, a gente colocar o nosso cérebro para pensar. E eu estarei com a sua boca e com a boca dele, ensinando a vocês dois o que fazer. Ele não ia ensinar a eles o que falar, mas o que fazer também, né? Ele ia colocar palavras na boca deles e ensinar eles o que fazer. Ou seja, eles não estariam sozinhos. O Eterno estaria com eles
né? Naquilo que ele enviou eles a fazer, para fazer com eles aquilo que eles teriam que fazer. Porque quem tirou o povo do Egito foi o Eterno, através de Moshe e Aharon, mas foi o Eterno, né? Assim, ele será seu porta-voz em relação ao povo, porque pelo que a gente vê o problema de Moshe era para falar publicamente, né? Sim, ele será a sua boca. E você será como Elohim para ele. Ou seja, Moshe seria a representação do Eterno diante de Aharon, né? E a gente sabe que os egípcios também tinham essa crença, né? De que o rei, ele era o representante dos deuses, das divindades deles lá, para o povo, né? E para os sacerdotes. O rei falava com a divindade que passava para o sacerdote que passava para o povo, né? Então, o Eterno está falando com Moshe mais uma vez, consultar aqui o humano, para que Moshe acredite, creia. Então, o Eterno está usando essa crença, né, desses povos para mostrar para Moshe, não é assim que vocês acreditam? Então, vai ser assim também, Moshe, né? Porque o Eterno, gente, tudo que o Eterno faz, tudo, a ação do Eterno é de forma sábia para cumprir o intento dele naquilo que ele quer. Ele conhece esses costumes, ele sabe que aquele povo estava imerso naquilo, e o Eterno, tanto que todas as pragas que caem sobre o Egito não é à toa. Não é porque só, tá bom, vai lá mosca, vai lá gafanhoto, sol, vem cá sol, vai lá um monte de granizo. Vai lá. Agora vão ficar tudo cheio de pulga, de piolho, de... Não é isso. Não foi uma coisa aleatória. Toda a ação do Eterno é em volta de algo que ele quer mostrar, curar e libertar o ser humano. Todas as pragas que vieram sobre o Egito era Deus, porque assim, Faraó, ele manda matar os meninos dos hebreus, né? Do povo. Então, é como se ele estivesse dizendo que ele tem poder sobre a vida daquelas pessoas, de matar. Mas o Eterno mostra para ele que ele não tem nada e coloca um menino que estava condenado à morte dentro do palácio dele, né? Que ele tentou matar 2 vezes e não conseguiu. Esse mesmo menino, o Eterno transformou em um homem, que transformou em um pastor, que agora vai lá no Faraó para libertar o povo, para libertar as suas ovelhas que estão presas, né? Curá-las, trazê-las de volta. Então, assim como o Eterno mostra para Faraó que ele não tem poder sobre a vida e ele tem, ele vai mostrar para Faraó com todas as pragas. É como se Deus estivesse matando os deuses do Egito. Porque cada praga que caía no Egito eles acreditavam naquilo como se fosse um deus. Entendeu? Ou eles tinham medo daquilo como se fosse algo que, entendeu? Só Deus poderia controlar aquilo dali. Então, tudo que vem sobre o Egito é Deus matando diante do Egito, de Faraó e diante de Israel. Ou seja, Deus estava trazendo a cura daquelas coisas também para Israel, para o povo hebreu, não somente para o Egito, mostrando para eles que somente ele era errado, que somente ele é o autoexistente que se revela, que somente ele tem o poder na sua mão para qualquer coisa. Só ele. Não existe outro. O resto é mitologia.
né? Então o Eterno, ele fez isso, ele mostrou para Faraó, tanto que ele tirou a vida de todos os primogênitos. Tu quis tirar a vida dos homens de Israel? Então agora eu tiro a vida de todos os teus primogênitos. Mostrando para eles, para o povo egípcio e para o povo de Israel, que o Eterno tem o poder na sua mão. Então é isso que ele está fazendo com Moshe. Tu quer agir do jeito que eles agem, você vai agir. Mas você vai ver que eu sou, que eu fui e que eu sempre serei. E Moshe vai terminar a sua vida dizendo, dizendo Adonai Errad. Ensinando Adonai Errad. Cantando Adonai Errad. E aí o Eterno, ele continua falando, tome agora essa vara em sua mão, pois precisará dela para realizar os sinais, né? A gente já viu que a vara, né, o cajado dele, para o povo egípcio, somente se não fosse pastor, que estava lá muito distante deles, né? Porque era uma coisa abominável, não existia pastor dentro, tinha que estar fora do Egito, era abominável para eles. Mas, no entanto, esse acessório, essa vara, o faraó usava. Os sacerdotes usavam, as divindades deles usavam. Ou seja, o poderio do Egito só está sobre faraó, sobre as suas divindades, que passa para o sacerdote passar para o povo. Não existe pastor lá, tem que estar longe de lá, não dentro ali, né, da onde eles estão. Então o Eterno, ele fala para Moshe pegar a sua vara, né, colocar na sua mão, pois é com essa vara que ele vai fazer os seus sinais. Vara essa que passará para Aharon, será a mesma vara que Arão, né, usará nos sinais e maravilhas, né. Moshe foi embora, voltou para Itrou, seu sogro, aquele que tem 7 nomes, talvez, sabe, depois de ontem, né, que a gente viu sobre os nomes que o povo egípcio, não apenas Faraó, mas também Faraó e os deuses, mas também todo egípcio cria que aquele que soubesse o seu nome, ele tinha um controle sobre essa pessoa. Então, talvez Itrou, ele tenha 7 nomes, por causa disso, ninguém sabia qual era o verdadeiro, né? Então, ele tinha 7 nomes, mas ninguém sabia qual era o de verdade dele. Ou talvez ele nem dava o seu nome verdadeiro. Talvez seja por isso que ele tem 7 nomes, para que ninguém tenha controle sobre ele, né? Seu sogro lhe disse, imploro a você que me deixe voltar para os meus parentes no Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Itrou disse a Moshe, vá em paz. Ele não impediu, né? E aí Adonai disse a Aharon, vá ao deserto para encontrar-se com Moshe. Ele foi, encontrou na montanha de Elohim e o beijou. Como eu falei, eu acredito que o Eterno, ele fala com Aharon isso daqui antes, né, de falar com Moshe lá no Sinai. E eu acredito que Aharon já estava a caminho, né? Porque ele falou para Moshe, o seu irmão, inclusive, está vindo, está chegando, né? Está a caminho, vai ficar feliz em te ver. Por isso que eu creio que o Eterno, ele tenha falado com Aharon antes disso, né? Moshe disse-lhe tudo o que Adonai falara ao enviá-lo, incluindo todos os sinais que ele lhe ordenara realizar. Quando Aharon, ele sai do Egito para encontrar com Moshe, foi o próprio Eterno quem pediu isso, né? Tá aqui, ó, Adonai disse a Aharon. Então, quando Aharon, ele sai do Egito, ele já sai sabendo que foi o Eterno quem o enviou. E aí vem Moshe e fala tudo o que o Eterno incumbiu a ele, né? Inclusive todos os sinais. Então, ele já acredita de primeira, por quê? Porque antes o Eterno apareceu para ele. Moshe e Arão reuniram-se com todos os líderes de Israel,
Arão disse tudo o que Adonai lhe falara para Moshe, que realizara a seguir os sinais. De novo, Arão disse tudo que Adonai falara para Moshe, que realizara a seguir os sinais para serem vistos pelo povo. Ou seja, eles chegaram lá, reuniram o povo, Aharon falou tudo que Moshe falara, e depois de falar com o povo, ele vai e realiza os sinais, né? Aqueles 3 sinais da serpente, a vara virando serpente, a lepra, né? A mão colocando na roupa e voltando a cura, e também jogar o sangue na terra e o sangue cairia na terra transformando-se em sangue. A água cairia na terra transformando-se em sangue. Será que o povo vai acreditar, gente, nisso? Em todos esses sinais e na palavra de Aharon e Moshe, né? Será que o povo vai acreditar nisso? O povo creu, Baruch Hashem, quando eles ouviram que Adonai se lembrou do povo de Israel e viu quando eles eram oprimidos. Na verdade, olhem só, o povo creu quando eles ouviram. Não foi quando eles viram o sinal. Foi quando eles ouviram que Adonai se lembrou do povo de Israel e viu quanto eles eram oprimidos. Curvaram a cabeça e adoraram ao Todo-Poderoso, Baruch Hashem. Depois de todo esse tempo, pela primeira vez, a gente vê o povo hebreu curvando-se diante do Eterno, né? E o adorando. Depois disso, Moshe e Aharon chegaram a Faraó e disseram: eis o que Adonai, o Elohim de Israel, diz: deixe meu povo ir, para que eles celebrem uma festa no deserto em minha honra. No entanto, o faraó respondeu: quem é Adonai para que eu lhe obedeça quando ele diz para deixar o povo de Israel partir? Não conheço Adonai e também não permitirei a partida de Israel. E acontece exatamente o que o Eterno fala a Moshe que aconteceria. O faraó não aceitaria, né? Mas o Eterno, com a sua mão forte, ele agiria e Faraó deixaria eles ir. E aí Faraó ele vai continuar falando, né? Ele vai continuar retrucando Moshe e Aharon. Na verdade, isso é uma carta branca dada na mão de Faraó para acabar mais ainda com o povo de Israel. E aí ele vai falar: vocês estão aqui falando essas coisas para mim só porque vocês são preguiçosos. Antes vocês tinham palha, agora vocês não vão mais ter, não. Agora vocês vão ter que dar a mesma quantidade de tijolo que vocês fazem com a palha sem a palha. Vocês vão ter que ir atrás da palha, né? E aí eles oprimem ainda mais o povo de Israel. Eles oprimem tanto, né? Porque eles querem os tijolos mesmo sem dar o material para eles. Eles vão ter agora que procurar o material e fazer a mesma quantidade de tijolo que eles faziam com material. Mas isso era impossível. Tão impossível que os líderes de Israel, né, vão para falar com o faraó. Isso é o que vai falar do verso 3 do capítulo 5 até o verso 17, que a gente não vai ler, tá bom? E aí eles vão falar com o faraó, porque é uma coisa impossível para eles fazerem. A mesma quantidade de tijolo sem o material. Ou seja, isso é apenas para oprimir ainda mais o povo de Israel. Porque Faraó disse: já que vocês estão aqui diante de mim pedindo para ir embora, e que eu não conheço esse Adonai de vocês, e isso é mentira, é porque vocês estão com tempo livre. Então, se vocês estão com tempo livre, vocês podem procurar muito bem o material e fazer a mesma quantidade. E aí os líderes de Israel vão falar com Faraó por causa dessa pressão, né? E é claro que Faraó ele vai jogar a culpa em cima
de Moshe e Aharon, né? Porque já que eles foram lá, é porque eles têm tempo. E aí olha o que vai acontecer a partir do verso 20 do capítulo 5. Quando saíram os líderes, né, da presença de Faraó, eles encontraram Moshe e Aharon na estrada. E eles lhe disseram que Adonai olhe para vocês e o julgue de acordo, pois vocês nos tornaram odiosos à vista de Faraó. Tá vendo como Faraó pôs a culpa em Moshe e Aharon? E de seus servos, e colocaram uma espada na mão deles para nos matarem. Ou seja, é como se Moshe e Aharon estivessem dando a carta branca para Faraó finalmente fazer aquilo que ele sempre tentou fazer. E foi isso que Faraó falou para os líderes de Israel, que agora estão falando a Moshe e Aharon. E aí o que Moshe faz? Moshe voltou-se para Adonai e disse: Adonai, por que tu trataste teu povo de forma tão terrível? De que valeu enviar-me? Ou seja, Moshe estava falando para o Eterno: Eterno, eu vim para salvar esse povo, para libertar esse povo, mas, no entanto, a vida deles se tornaram mais amarga. E, gente, se a gente perceber nesses primeiros momentos aqui, né, de libertação, Moshe, ele vai questionar o Eterno algumas vezes dessa forma, né? Até o momento que ele realmente vai conhecer o Eterno. E aí ele já não vai mais questionar o Eterno dessa forma, ele já vai agir, né? Ou perguntar ao Eterno quando ele não sabia o que fazer, o que ele deveria fazer. Mas de início, o Moshe, ele começa a questionar o Eterno. Para que o Senhor me manda aqui? Né? A vida do povo se tornou mais terrível. Para que me enviou só para a vida do povo se tornar mais amarga ainda? Né? Ou seja, Moshe, ele estava no início do conhecimento do poder do Eterno. Né? E às vezes, a gente também não conhece esse poder. E como Moshe, nós fazemos essas perguntas ao Eterno. E às vezes as pessoas dizem para nós que é pecado a gente falar essas coisas, né? Duvidar, não duvidar, mas questionar o Eterno, porque quando a gente questiona o Eterno, nós estamos pecando, porque o Eterno sabe tudo que ele faz. Não, gente, não é pecado questionar o Todo-Poderoso. O homem mais manso da face da terra, aquele que o Eterno falava com ele face a face, questionava o Eterno quando ele tinha dúvidas, quando ele precisava saber, ele precisava ver a luz. Agora o que ele está vendo é mais terror, né? É mais opressão. Então ele precisava conhecer o Eterno, ele precisava perguntar para ter respostas. Não é pecado você perguntar ao Eterno se você precisa de resposta. O pecado é você duvidar. Aí sim. E aí vem o verso 23. 23. Pois, desde que me aproximei do faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com este povo. E tu ainda não resgataste o teu povo. Ou seja, Senhor, o Senhor me enviou para quê mesmo? Eu tenho falado com Faraó em teu nome, né? Tu se mostrou para mim o Todo-Poderoso, mas eu tenho falado com Faraó em teu nome. Ao invés de tornar o povo livre, ele tornou foi a vida do povo mais terrível, mais amarga, né? E o Senhor ainda não resgatou o povo. Moshe ainda não sabia, não conhecia o modo de agir do Eterno. O Eterno queria libertar o povo não somente da escravidão corporal que eles estavam tendo. O Eterno queria libertar o povo da escravidão corporal, das feridas internas, né?
tirar a roupa do Egito que estava sobre o povo de Israel e a roupa de escravidão e sarar eles completamente de todo o sistema, de todos os costumes que tinha o povo do Egito, que inclusive o povo de Israel carregou por muito tempo, né? Então Moshe ele ainda não conhecia o modo de agir do Eterno. Por isso ele questionava. Por isso ele queria saber, né? Por isso ele fala com o Eterno. E aí o que o Eterno responde? Termina essa porção respondendo a Moshe. Adonai disse a Moshe: agora você verá o que eu farei a Faraó. Por causa de uma mão poderosa, ele os enviará. Por causa da força, ele os expulsará da terra. Ele ia enviar eles para fora. Agora o Eterno está falando abertamente com Moshe. Por causa de uma mão poderosa, da mão poderosa do Eterno, ele os enviará à força, por causa da força. Não ia ser só porque o Moshe ia lá jogar o negócio no chão e ele se transformar em cobra, não. E ele não ia nem enviar eles, ele ia expulsar ele por causa dessa força que o Eterno faria no povo do Egito. Força essa libertadora. Força essa curadora. O Eterno não queria apenas libertar o povo do Egito. Ele queria sarar o povo. Ele queria tirar o povo daquela amargura que estava dentro deles, que estava com eles, que eles viviam aquilo, né? É como ontem eu falei sobre, ontem não, hoje de manhã, sobre aquele rei, né? Que estava em cativeiro há muito tempo, em condições desumanas, e ele se acha como um animal, como algo que ele não é, como algo terrível, né? Até que vem os agentes e resgata aquele rei, e aquele rei, aos poucos, ele vai sarando tudo aquilo e voltando a ser o que ele era. Mas, gente, olha só, aqui no capítulo 23, o Eterno deixa codificado para nós o seu grande sinal de libertação à humanidade. Olhem só. A partir da palavra batia, aqui, ó, se você contar 11 letras, a 12ª, né? A partir daqui, de 12 em 12, vai formar uma palavra. E que palavra é essa, gente? Yeshua. Yeshua. De 12 em 12, a salvação vem de Israel. E que salvação é essa? Yeshua. Essa salvação para a humanidade. O grande sinal de salvação para a humanidade vem de Israel. E o seu nome é Yeshua. O grande sinal de libertação, de cura para a humanidade, vem das 12 tribos de Israel. A mão poderosa do Eterno, né? Essa mão poderosa que nos tira a força, né? Que faz com que esse sistema podre, que nos transforma em algo que não somos. Essa mão poderosa que vem dessas 12 tribos, né? Esse sinal poderoso do Eterno, fará com que o Egito nos expulse e nós, à força, sejamos livres pela mão poderosa do Eterno. Por causa desse sinal maravilhoso, que é o sinal de expiação que ele deu a todo ser humano, Yeshua, o seu corban, né, que ele deu a toda a humanidade. Esse é o maior sinal de libertação que o Eterno dá a toda a humanidade. E esse sinal vem das 12 tribos de Israel. Ou seja, esse sinal vem de Israel. E assim, gente, nós terminamos
Tá quase acabando o Shabat, né? Dá uma dorzinha assim, não dá não? Assim, dá uma tristezinha assim lá dentro, o Shabat quase indo embora. Mas eu não quero me delongar aqui, eu quero que vocês tenham um final de Shabat maravilhoso com a sua família, né? E o desejo do meu coração para vocês é que nós tenhamos aprendido, né, nesse Shabat, que nós venhamos a ser como Moshe, que ouviu a voz do Eterno, e mesmo sem querer, né, e mesmo com muito medo, e mesmo ferido, ele ouve a voz do Eterno e se torna o pastor de Israel. E se torna aquele a quem o Eterno usará para trazer a salvação para o povo de Israel, né? Que nós sejamos como Moshe, que possamos ouvir a sua voz para nos tornar o homem e a mulher que o Eterno sabe que somos, mas que às vezes o Egito e tudo aquilo que o Egito traz para a nossa vida nos torna em algo que nós não somos, mas que nós possamos ser como Moshe, nos aproximarmos, ouvirmos a voz do Eterno, permitir que o Eterno fale conosco, que o Eterno limpe o nosso interior, nos transformando naquilo que Ele sabe que nós somos diante dEle. Mas que nós jamais sejamos como Faraó, que apesar de ouvir a voz do Eterno, dos seus sacerdotes, dos seus pastores, fechar os ouvidos. Não apenas como nós veremos a seguir, né? Na porção seguinte, se o Eterno assim nos permitir com vida. Não apenas a voz do Eterno, mas os sinais do Eterno, mostrando a ele que, matando para o povo egípcio cada uma das suas crenças. Assim como Yeshua fez lá em Jerusalém, né? Yeshua, em Jerusalém, ele lutava sempre contra todos os costumes humanos que afastavam o povo do Eterno. Assim foi Moshe, através do Eterno, né? Assim foi o Eterno através de Moshe, é o contrário, lá no Egito, lutando contra todos os costumes humanos que o ser humano fez para si e que afastava esse ser humano do Eterno, e que afastava esse ser humano de ser aquilo que ele realmente é. Porque nós só conhecemos quem nós realmente somos quando nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Quando nós estamos longe da presença do Todo-Poderoso, dos seus sinais, nós somos aquilo que o Egito quer que nós sejamos. Mas quando estamos diante do Eterno, olhando com atenção a todos os seus sinais, ao sinal que ele nos deu através de Israel, Yeshua, nós conseguimos ser quem realmente nós somos. Quem realmente aquele que nos criou, nos fez, nos transformou, nos faz, né? Sendo assim, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso na escuridão desse mundo, sabendo que Ele está em nós e que nós estamos nele. Então, o desejo do meu coração é que você seja como Moshe, atento à voz do Eterno. E que o Eterno te abençoe com uma semana cheia de muita alegria, de muita shalom, de muito amor e de muita saúde. Tá bom? Foi um prazerzão estar com vocês, eu estava com muita saudade. Vamos lá citar Abrahá com o nosso querido Yosef Torres e eu volto para que a gente cite em português. E logo depois, como eu esqueci amanhã, porque o ser humano aqui, esse ser humano que está falando com vocês aqui, ele não esquece da cabeça, como disse minha mãe, porque é grudado no pescoço. Eu esqueci de colocar mais uma vez o vídeo que eu falei que colocaria hoje à tarde, né? Mas eu vou colocar para vocês agora porque eu lembrei. Então vamos lá ouvir Abrahá.
הונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך ברוך השם. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos lá, gente, citar, abrahar, né? E depois eu coloco o vídeo para vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e conceda para você shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade que vem do Eterno. Beshem e Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o nosso querido, né? O nosso maior sinal de libertação. O maior sinal de libertação que o Eterno dá para a humanidade. Nunca esqueça disso. Que tenham uma semana muito abençoada. Fiquem com o vídeo que eu prometi hoje cedo e esqueci de pôr. כולם איתי כל הפרטים. בשנת אוקטובר 86, כשאתה היית פתק בכותל, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וחקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים, האיריס שבתוך העיניים. קיבלתי רקמות ובדקתי אותם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי שאתה מסתכל ככה, מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל 1,000,000 פעם. אתה נכנס למפנוך של החומר. מיקרוסקופ האלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה, ואתה רואה, מה שהוא רואה מראה לך, זה אתה. סבבה, מדע, לא דת, מדע. ויש תוכנה במחשב שמדברת איתי. מה קורה פיזיולוגית? שהסיר לא יתפוצץ, לא ייפתח, אומר לי שמדי פעם, sometimes, התוכנה באנגלית, יש גשר של גופרית, שעושה שהסיר לא ייפתח. רואים את הגשר? גשר, שמחזיק את הסיר, יפה, מחזיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000, שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? אז המחשב אומר לי שיש חומצות נוקלאידיות על הבסיס של הסליל. יש 4 חומצות, אדנין, טימין, סיטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאידיות שבסליל. זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. אמרתי, מה? גשר של גופרית שגורם שהסיר לא ייפתח. אמרתי, בא. ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י' ה' ו' ה'. תתה בתוך ה-DNA, כמו רמברנט, שעושה ציור וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתה חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך.
בכל הגוף. גיליתי תתה.